Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego, este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre a família Monstro, os The Monsters ou os monstros como a gente conhece aqui no Brasil. Eu sei que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo, mas eu vou trazer esse assunto aqui que é super legal e bem agora que passou o Dia das Bruxas ou o Halloween. Eu lembro de assistir a família Monstro ou os Monstros no Nick at Night, que era muito legal, que era tipo um especial à noite que passava na Nickelodeon, que tinha séries como Alfio Teimoso, que também eu dava muita risada, Clarissa, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, enfim, tantas outras séries antigas. Se eu não me engano, até a família Addams também passava. E neste vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Herman, a Lily, o vovô, o Ed, a Marilyn e esse universo incrível da Mockingbird Lane. Então, vem comigo! Bom, nossa primeira curiosidade é sobre a origem dos monstros. Para isso a gente tem que voltar uns 21 anos antes da série estrear na CBS, no caso 1943. O cartunista Bob Clampett, ele teve a ideia de fazer um quadrinho, ou HQ como a gente chama hoje, da Monster Family, ou seja, a família Monstro. No caso, ele teve a ideia de colocar o Frankenstein, que se chamaria Frankie, em homenagem ao Frank Sinatra, a esposa dele, que seria uma vampira, e o filho monstruoso, no qual eles iriam para a praia e eles causariam horror e repulsa das pessoas que estavam ali sem saber porquê, e eles se consideravam pessoas normais. Essa ideia aí transitou por vários estúdios, mas o Bob Clampett nunca ouviu falar mais se eles queriam pegar essa ideia dele ou não. Mais ou menos na mesma época, o Charles Addams começou com o sucesso da família Addams nos quadrinhos, que depois se transformou aí nesse sucesso. Teve 2 filmes lá nos anos 90 e agora vai ter uma série da Wandinha na Netflix. Mas vamos voltar para a família Monstro. Tá bom, passou ali uns 20 anos. Em 1963, os roteiristas Chris Hayward e Alan Burns, eles já trabalhavam juntos em outras séries e eles se inspiraram no Charles Addams, na história do Charles Addams, e eles deram algumas ideias de fazer uma série sobre uma família que era comum, mas tinham comportamentos bizarros. Ali eles estavam conversando com o agente Les Collandy, que eu não sei se estou pronunciando o nome dele correto, mas eu vou deixar aqui embaixo. No caso, eles conversavam com esse agente que era da Universal, e eles davam várias ideias para ver se alguma delas, se desenvolvia uma série. Alan Burns, em entrevista, ele conta que falou sobre essa ideia, o agente pareceu bastante interessado, só que ele nunca mais ouviu falar do cara. Depois ele soube que eles estavam desenvolvendo a família Monstro como uma série, deu um maior problema lá, eles chegaram a falar com o sindicato, enfim, eles conseguiram colocar o nome deles. No caso, esse agente Les, ele enviava essas ideias dos dois para os escritores lá da Universal, Ed Haas e Norm Lieberman. Foram os dois, na verdade, que decidiram mudar essa concepção do Alan e do Chris e colocar os monstros da Universal, porque eles já tinham direito sobre os personagens. E aí que nós temos a família Monstro, ou os monstros como a gente conhece hoje, que é o Herman, que é o Frankenstein, o vovô, que é o vampiro, o Ed, que é o lobisomem, que é o filho do Herman, com a Lily, que era uma vampira, e a Marilyn, que era anormal, ali, como nós, vamos dizer assim, só que a família achava que ela era totalmente anormal. Em 1964, estreou a série e foi esse sucesso grandioso. Vamos à nossa segunda curiosidade. A série teve 2 Marilyns. Talvez essa aqui seja uma curiosidade bem mais batida que vocês já saibam, mas lá em 1964, a Beverly Owen era quem interpretava a Marilyn, que era anormal, ela loira. Inclusive o nome dela é Marilyn em homenagem a Marilyn Monroe, porque ela era uma mulher muito bonita. A Beverly Owen ficou total de 13 episódios na série. Bom,
Ela saiu porque, como diz até o Al Lewis, que interpretava o vovô na série, porque ela estava muito infeliz ali na Califórnia, ela não estava gostando e ela queria sair para se casar com o produtor John Stone, que depois ele viria a produzir aquele sucesso que é a Vila Sésamo lá nos Estados Unidos. Outras fontes dizem que, na verdade, ela armou tudo aquilo com o noivo dela, o John, porque ela não queria mais fazer parte da série. Seja como for, ela saiu, né, depois de 13 episódios, e a Patty Priest ficou no lugar dela a partir do 14º episódio e em diante, né? A série teve 2 temporadas. No caso, a Patty Priest ela foi escolhida porque ela era muito parecida com a Beverly Owen, tanto que as pessoas na época elas nem perceberam que a atriz tinha mudado. E também porque ela cabia perfeitamente nas roupas da Beverly, elas tinham o mesmo tamanho e isso pulava muito dinheiro para a CBS na hora de produzir a série. Quando a série acabou depois de 2 temporadas, eles fizeram o filme Monstros Não Amolem. A Patty Priest foi substituída pela atriz Debbie Watson, porque disseram, como ela estava chegando aos 30 anos, que ela era muito velha para interpretar uma jovem no filme. Ela conta em entrevista que ela ficou devastada com essa decisão dos produtores. Eu comecei a chorar e o Al, que era como um pai para mim, foi quem me acalmou. O elenco achava errado também, mas não podia fazer nada. Gente, vocês estão gostando desse vídeo? Então, por favor, compartilhem, curtam, deixem seus comentários. E vamos espalhar mais sobre a família Monstro, que pra mim é um clássico cult, eu amava assistir e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também. Para nossa terceira curiosidade, agora nós vamos falar da Yvonne De Carlo, que ela era já uma estrela em Hollywood. Claro que ela não era uma super estrela conhecida, mas ela fez vários filmes, por exemplo, com o Clark Gable, com tantos outros atores, e ela era respeitada. Mas na época, em 1963, como acontece com várias atrizes, a carreira dela estava em declínio. Mesmo assim, ela não foi a primeira escolhida para interpretar a Lily Munster. O Fred Guiney e o Al Lewis, que interpretavam respectivamente o Herman e o vovô, eles já se conheciam porque eles atuaram juntos na série Car 54, Where Are You?, que ficou ali no ar de 1961 a 1963. Eles foram os primeiros, né, que entraram na série. E muita gente não sabe, mas o piloto original da família Monstro seria a cores. Depois eles resolveram fazer preto e branco para poupar os custos da série. Mas esse piloto original que você pode ver pelo YouTube, a atriz Joan Marshall interpretava a Phoebe. Sim, no caso, a esposa do Herman se chamava Phoebe e não Lily. Além disso, o Butch Patrick ainda não era o Ed, o filho dos dois, o lobisomem, e sim o ator Nate Dedman. Depois ali do piloto, eles resolveram fazer a série, né, em preto e branco, e eles escalaram a Yvonne De Carlo. No caso, tanto o Al quanto o Fred, eles ficaram um pouco receosos com a Yvonne, achando que ela poderia ser uma diva, e realmente a Patty Priest conta em entrevistas posteriores que ela tinha uma atitude assim, olha, você não pode roubar de mim os holofotes, mas ela era uma pessoa que conversava bastante, as duas elas se davam muito bem, assim como ela se dava bem com os outros. E a Yvonne De Carlo, ela diz que ela sempre foi muito grata ao papel, porque meio que deu um fôlego para a carreira dela. Em entrevista ao jornalista James Baldwin, ela afirmou que a série significava segurança, me deu uma audiência nova que eu não teria de outro jeito, me fez ser quente de novo, o que eu não era por um tempo. Vamos agora para a nossa quarta curiosidade, e no caso, pode ser uma surpresa, vamos dizer assim, mas os monstros foram bem mais sucedidos do que a família Addams. Bom, os monstros estreou lá na CBS em 24 de setembro de 1964. A família Addams estreou 6 dias antes, em 18 de setembro, e enquanto a família Addams tinha um humor assim, com uma sátira ali, uma coisa um pouco mais ácida, os monstros, ele tinha aquele humor assim que era mais família, umas piadas assim, às vezes mais de tiozão, vamos dizer dessa maneira. Realmente apelou mais para o público em geral, para as famílias em geral. E no ranking ali, depois do primeiro ano de série,
Os Monstros ficaram em 18º lugar de audiência, enquanto a família Addams ficou no 23º. Infelizmente, nós temos aqui que entender que Os Monstros era da CBS, a família Addams era da ABC, que eram canais diferentes lá nos Estados Unidos. Em 1966, as duas séries elas acabaram ruindo por conta do Batman, que estreou em janeiro de 1966 na ABC, que era a mesma emissora da família Addams. A série ali que era em cores, inclusive, tinha muita ação, ela acabou naufragando Os Monstros e a família Addams. Mas as duas desenvolveram um legado cult, que tanto é que hoje a gente ainda fala dessas séries. Então, vamos para nossa quinta e última curiosidade. Bom, como eu tava falando pra vocês sabem que a família Addams teve aqueles filmes nos anos 90 com o Raul Julia, com a Christina Ricci, que ficou muito famoso, mas Os Monstros também tiveram outros filmes. Além do filme de 1966, que reuniu o elenco original, menos a Patty Priest. Em 1963 teve um especial ali animado que contou com a voz do Al Lewis, além do filme de 1966, que era a cores, tanto que a Yvonne De Carlo falou que no filme a cores o pessoal pôde ver como a maquiagem dela era realmente assustadora. Nós tivemos um outro filme em 1981, que era A Vingança dos Monstros, que reuniu também a Yvonne, o Fred e o Al, menos, é claro, o filho deles, o Ed, que agora era interpretado pelo ator Kesey Martel. Agora, a Marilyn também, a atriz, lógico, foi substituída e ficou com Joe McDonnell. Bom, aí depois, a gente teve também outra série da família Monstro, Os Monstros, é claro, que ficou no ar de 1987 ou 1988, depende aí da fonte que você pega, a 1991, que era chamada Monsters Today, ou seja, Os Monstros Hoje. No caso, a série, ela conta que por um erro ali, eles acabaram dormindo. Se eu não me engano, era por causa do avô que fez algum feitiço errado. E aí eles acordam lá nos anos 80 e eles têm que aprender a lidar com toda essa modernidade. Além disso, a gente também teve um filme em 1995 e 1996, inclusive natalino, mas não era nenhum dos atores originais. Teve várias tentativas aí de fazer um reboot, ou seja, de reviver a série, vamos dizer assim. Em 2012 teve um especial, Mockingbird Lane, que era onde os monstros moravam, a rua que eles moravam, mas não teve tanto sucesso, porque a ideia era esse especial depois virar uma série. Não teve uma audiência tão significativa para isso. Agora, em 2022, o Rob Zombie lançou o filme Os Monstros, e até contou com a participação da Patty Priest, sim, a Marilyn, que substituiu a Beverly Owen lá na série. Eu acho que ela deve ter ficado muito feliz, porque é a primeira vez que ela participou do filme dos Monstros. A série chegou ao fim em 12 de maio de 1966, lembra lá do Batman, que estreou em janeiro. Então, realmente, a audiência foi declinando dos Monstros, assim como a família Addams, e acabou a série. Mas ela vive pra sempre aqui, pra quem gosta muito da série, pra quem é fã, porque é muito divertida. Não dá pra não rir com as trapalhadas do Herman, com aquela família lá, que eles são muito unidos. E com certeza, se você nunca assistiu Os Monstros, vale muito a pena. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!